Beleza. Bom, como eu disse, né, eu preparei um estudo pensando na carta aos Filipenses. Eu vou fazer um panorama do primeiro capítulo, falar um pouquinho das circunstâncias da escrita dessa carta. Então, eu vou falar de alguns pontos principais nesse primeiro capítulo. Vocês vão ver que vai ser um pouco diferente de como o Rômulo tem feito, não vai ser tão aprofundado, não vou ter tantos detalhes, poderia ser bem mais profundo, vai ter muita coisa em aberto que vai ficar, ok? Mas eu pensei nessa mensagem no começo desse ano, que eu me preparei para ela, e pensando nesse tema, né? Não olhe para as circunstâncias. Parece que esse tema hoje é ainda mais atual, né? Ainda mais importante pensando na quarentena, pensando nessa situação que a gente está passando, né? A carta aos Filipenses, ela tem esse apelido, né? A carta da alegria, porque esse tema da alegria, ele é muito recorrente, ele é citado praticamente em todos os capítulos, é um apelido carinhoso, né? Que essa carta recebe. E a gente vê, né? Logo na saudação, como Paulo ele é caloroso, né? Ele trata os filipenses com intimidade, né? Então a gente percebe uma demonstração de afeto, uma demonstração, inclusive, bastante incomum, né? Se a gente olhar para como Paulo se apresenta nas cartas do Novo Testamento, a gente vai perceber que como a gente viu, vocês viram em Filipenses, como é diferente, né? A maneira de Paulo lidar. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente percebe, né, pela essa introdução, a gente vê muitas cartas, né, Paulo se apresentando como apóstolo, né, como alguém comissionado, alguém enviado por Deus, com autoridade vinda de Cristo, né? E aqui a gente percebe Paulo simplesmente se apresentando como servo, né? Então isso já demonstra logo de cara como Paulo ele está escrevendo para uma igreja que a gente vai perceber que ele considera, a gente pode dizer que mais madura, né? A igreja que tem experimentado servir em Cristo, tem experimentado esse compartilhar tanto da obra, como ele vai falar das consequências, né? Do sofrer por Cristo, né? E isso demonstra aquilo que a gente espera que a nossa igreja sempre seja, né? Uma igreja mais madura, uma igreja que está fiel, uma igreja que está ativamente servindo e buscando cada vez mais servir com intensidade, com intimidade, né, aquilo que Deus pede de nós. Queria continuar, então, pensando como Paulo elogia essas qualidades nos filipenses, né, qualidades em relação ao seu empenho, né, e a mudança de um comportamento que ele está atrelado a uma mudança interna, né, uma mudança no coração deles, que foi operado pelo Evangelho, que estava sendo visível no comportamento. Então ele continua: dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo, né, até esse momento, né, esse apelido, a carta da alegria, né, a carta do contentamento, parece um ótimo apelido, né? Parece que acertaram na mosca, né? Que a melhor definição para a carta seria realmente essa. Mas como a gente vai ver, em alguns detalhes, em alguns pontos que Paulo vai tocar, e talvez, especialmente pensando no contexto onde Paulo estava ao escrever essa carta, a gente talvez entenda que uma definição melhor... desculpa, já passei. Então, Paulo está elogiando, né, a transformação pessoal deles e a cooperação no serviço do Evangelho, né? Mas a gente vai ver que uma definição talvez melhor para essa carta seria um chamado para a alegria
mas em meio ao sofrimento, né? Em meio à adversidade, né? Então a gente vai ver em vários pontos como essa alegria que Paulo está apresentando é uma alegria que está firmada em Cristo e não nas circunstâncias, e não em nada que está ao seu redor. Tudo bem? Então, eu queria analisar algumas circunstâncias. Eu vou falar um pouco do contexto da prisão, né, das diversas tribulações em que Paulo estava. Né? Paulo tinha sido preso diversas vezes, Paulo tinha sido arrastado a tribunais, né? Paulo já estava ali no final do seu ministério, caminhando para o final do seu ministério, final da sua vida, e tinha experimentado, né? A gente vê em outras passagens que ele fala das marcas no seu corpo, das suas aflições e tudo mais, e isso aparentemente não abala Paulo, né? Paulo cada vez mais fiel, cada vez mais íntimo, né? Considerando até mesmo um privilégio passar por tudo isso, né? E o ponto, né, pensando no contexto, eu vou falar um pouquinho sobre o final do livro de Atos. Tá? Muitas vezes a gente pensa na carta aos Filipenses, ali, quando Paulo chega em Filipos, quando Paulo entra na Europa para pregar o Evangelho, e a gente vê ali o contexto de Paulo começando a pregar, ele vai às mulheres primeiro, no rio ali, mas o contexto da escrita da carta, né, essa imagem aqui, é Paulo citando para um amanuense, né, para um redator, enquanto ele está numa casa alugada, né, que provavelmente fosse o contexto da escrita, né, de Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses. Então Paulo ele fica recebendo visitas, ele tinha uma liberdade para escrever, né, e receber cartas, ele tinha notícias das igrejas, né, notícias boas, notícias ruins, né? Fico imaginando essa imagem, né? Não sei se vocês acho que está vendo, né? Fico imaginando todo o Império Romano, né? Roma está ali naquela bota ali no meio do Mar Mediterrâneo na Itália, e a gente vê a extensão do Império Romano, né? E uma mensagenzinha ali de Jerusalém, né? A gente vê Paulo avançando no livro de Atos, e muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu já me peguei, né? Pensando assim, nossa, o livro de Atos, ele começa com um foco no personagem de Pedro, e de repente o personagem principal se torna Paulo, né? E aí Paulo vai andando e vai ensinando, ele prega o evangelho, e vai de cidade em cidade com ousadia. E aí o livro de Atos termina, Paulo está preso, aguardando o julgamento, e parece que terminou assim. Nossa, o que aconteceu com o final da história, né? Do ponto de vista humano, parece que a história não termina, parece que está faltando uma continuação. Só que a gente deve olhar, o livro de Atos ele não foi feito para nos contar a história de Paulo. Né? O que o Lucas, o autor de Atos, está querendo passar para nós é a mensagem do Evangelho, é o contexto da grande comissão. Né? Como que uma mensagem que, num período da história, 11 homens perseguidos, né? Os Judas tinha se suicidado, tinha ali 11 apóstolos temendo por suas vidas, e de repente, de uma maneira assim extraordinária, eles começam a falar, começam a ensinar, e essa mensagem se espalha, essa mensagem vai crescendo, né? O que eles viram, né? O que modificou tanto assim a vida deles, né? Augusto comentou aquela passagem de 1 Coríntios, né? De como Cristo apareceu para os 12, para alguns discípulos em especial, para 500, né? Mais de um único momento, né? E essas pessoas, esses 500, a maioria estava vivo, né? Quando o Paulo redigia a carta para os coríntios, né? Então eles estavam recebendo essa carta, eles podiam ler aquela carta e falar, não, é verdade, o que o Paulo está escrevendo aqui eu vi com os meus próprios olhos, né? Então, se a gente falasse hoje em dia nos termos da internet, né? Um pequeno canal no YouTube viralizou, né? A mensagem se espalhou por todo o Império Romano, né? De uma forma, assim, surpreendente, extraordinária. E a gente vê, né? No finalzinho do livro de Atos, esse é o contexto da redação dessas cartas, né? Então, diz assim, ó, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez,
sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, o fecho, né, o desfecho de Atos, ele não está voltado para a vida pessoal de Paulo, mas está voltado para uma mensagem do Evangelho. Aquilo que lá no comecinho, eu vou ler isso aqui depois, aquilo que lá no comecinho do livro de Atos vem com uma ordem, né? Vocês vão sair daqui, vão para Judéia, vão para Samaria e até os confins da terra. Né? Se a gente imaginar, a ideia aqui, o Evangelho chegou em Roma, ele chegou aos confins da terra. A grande comissão se cumpriu, né? Num primeiro momento. A grande comissão alcançou o mundo inteiro, né? Se alcançou Roma. Isso é muito evidente. Se a gente olhar para essa passagem em Filipenses, parece que é uma continuação. Dá para a gente pensar como essa passagem como o efeito dessa pregação de Paulo em Roma. Né? Olha o que acontece, olha o que é narrado aqui. Paulo dizendo em prisão: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O ponto aqui, Paulo não está preocupado com a sua prisão, não está preocupado com a consequência da sua própria vida. Ele está mostrando assim, olha, tudo o que tem acontecido, inclusive aquilo que aos nossos olhos parece ser dificuldades, problemas, consequências ruins, Deus está usando tudo isso de uma forma assim extraordinária, né, com o propósito de propagar a palavra de Deus, propagar esse reino de Deus com esse desassombro, com uma maneira extraordinária, né? E isso está afetando a vida de Paulo, né, e a vida de todos os demais, as pessoas à sua volta, os irmãos em Cristo estimulados por essas dificuldades. Né? É difícil hoje em dia a gente pensar num coaching, pessoa que você fala assim, olha, né? Olha a minha vida como está ruim, porque eu estou preso, porque eu estou sendo açoitado, perseguido. Olha que ótimo estímulo. Olha que exemplo para vocês olharem e se animarem, né, com essas coisas que me têm acontecido. Parece um coach estranho, né? Um pouco ao contrário, né? Mas é aquilo que estava acontecendo. É isso que Paulo afirma, né? Que estava acontecendo na vida dele, como isso estava influenciando os irmãos. Isso mostra que a confiança de Paulo era uma coisa estranha, uma confiança que não estava baseada em fatores humanos, fatores desse mundo. Opa, então eu botei errado. Muito eu volto. Aqui. A confiança de Paulo. Olha como ele prossegue. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo está olhando para a sua circunstância. Ele literalmente estava preso, talvez no sistema mais corrupto, né, dessa face da terra. Né? A pessoa poderia ali julgar ele, condenar à morte, sem consequência nenhuma. E a gente vê Paulo, né, sofrendo, né, injustiça, sofrendo perseguição, sofrendo açoites e tudo mais. Mas Paulo está falando de uma confiança que vai muito além dessa vida. Né? E é engraçado, né? Quando ele fala sobre a esperança em permanecer na carne, em permanecer nessa vida, ele não fala disso em seu benefício. Ele não fala assim, eu vou terminar essa carreira, como ele fala lá em 2 Timóteo, eu vou completar essa carreira, depois eu vou me aposentar, vou comprar uma casinha em Ubatuba,
vou viver ali embaixo da sombra do coqueiro, né? E vou aproveitar minha aposentadoria. O permanecer na carne, o permanecer vivo, não era para si mesmo, mas era para benefício da igreja, para servir, para ter a oportunidade de apresentar mais serviço, mais honra, mais glória para Cristo. E morrer seria estar com Cristo. Então ele está constrangido. O que é melhor? Né? Talvez eu fico olhando para esses textos, eu fico pensando assim, nossa, eu acho que Paulo era alguém assim extraordinário, assim, era um super crente, né? Um cara assim, esses réis mortais que se preocupam com essas coisinhas à toa, essas tribulaçõezinhas passageiras e leves, né? Essas coisas afetam o Augusto, o Gustavo, mas eu aqui, Paulo, estou acima essas coisas não me atingem, né? Mas a gente vai ver que Paulo, na verdade, ele era tentado justamente a desanimar, né? Então, eu vou pensando nisso que Paulo está vivendo. Eu vou trazer algumas perguntas, né? Pensando numa aplicação. Como eu tenho gastado a minha vida, né? Olhando para Paulo, né, para a maneira como ele vivia. Cristo é uma prioridade na minha vida, né? A gente vai ver como a esperança que o Evangelho traz não é uma esperança baseada para a minha vida. E o Evangelho nos mostra que se eu vivo buscando os meus interesses, a minha satisfação, a chance de eu ser frustrado, de eu cair em depressão, de eu cair em ansiedade é enorme. Mas a Bíblia fala, os planos de Deus não podem ser frustrados. E a Bíblia mostra como mais eu vivo para os outros, quando mais eu vivo para Deus, mais eu vou encontrar satisfação, mais eu vou encontrar alegria, né? Aquilo que Filipenses 4 fala, a paz que excede todo o entendimento. E esses textos que eu coloquei aqui, eles falam nesse sentido, de viver gastando a sua vida para os outros, né? Para a igreja e para Cristo. Então, olha esse texto de 1 Tessalonicenses, diz assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Né? Paulo falando sobre os Tessalonicenses. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então a alegria de Paulo estava na transformação, na vida daquela igreja, dos outros. O apóstolo João fala sobre isso também. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Né? Aqui no contexto, são os filhos na fé, né? Os filhos que haviam sido gerados ali na igreja. E aqui, Paulo está citando o próprio ensino de Jesus, né, ali em Atos. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Então, essa ideia, né, de como a vida do cristão deve ser orientado para o outro. E como essa orientação, esse foco no próximo, é o que traz a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação ao estar cooperando com o Evangelho, cooperando com o reino de Deus. Para quem você está vivendo? Né? Essa pergunta, pensando nessas ideias, né? Eu queria comentar, gente, que todas essas perguntas, essas aplicações, a primeira pessoa, quando eu pensei que precisava ouvir esse tipo de perguntas, sou eu mesmo, tá bom? Então, por isso que eu estou compartilhando, mas por ter sido útil para mim, primeiramente. Tá bom? No próximo ponto, eu quero falar sobre as notícias, né? Eu falei um pouco do contexto da prisão de Paulo, dessa expectativa do julgamento, sem saber se viveria ou morreria. E agora eu quero falar um pouquinho das cartas, das mensagens que ele recebia e enviava, né, sobre essas notícias. Então eu quero, né, usar a imaginação um pouquinho. Paulo estava preso, né? Talvez a gente pense assim, nossa, eu estou preso, estou sem poder fazer muita coisa, né? Então, olha aqui as notícias como Paulo recebia e como ele lidava com elas. A gente vai ver mais para frente. Então ele recebia notícias sobre intrigas, divisões na igreja, cristão agindo com imoralidade, ou no outro extremo, de orgulho moralista, né? Pessoas que
estavam orgulhosos por um comportamento baseado em si mesmo. Então, problemas na ordem social, no culto público, na igreja, problemas de ordem privada, né? Paulo tratando sobre a vida familiar, sobre esposa e marido, sobre pais e filhos. Então, problemas sociais e privados na vida dos cristãos. Esse ponto, né? Falsos mestres nas igrejas, distorcendo o evangelho. Eu fico imaginando Paulo preso, sabendo que pessoas entraram nas igrejas e estavam ensinando, né? Muitas vezes acrescentando práticas ali do judaísmo, coisas que já não faziam sentido para o contexto do Novo Testamento. Cristãos imaturos, né? A gente vai ver isso nessa mensagem, tentando provocar em Paulo ciúmes e aflições com os seus ministérios. E por último, o cooperador à beira da morte, né? Isso aqui a gente vai ver, se Deus permitir, mais na semana que vem. Mas o contexto é Epafrodito, ele é um enviado da igreja dos Filipenses, e ele é enviado para Paulo para prestar auxílio, para ajudar Paulo ali com as necessidades domésticas ali, a logística. E, na verdade, Epafrodito fica doente e Paulo cuida dele, e ele chega à beira da morte, né? Então, retomando aquele ponto, né? Será que Paulo, sabendo de tudo isso, será que ele não ficava ansioso? Será que ele não ficava preocupado? Será que ele estava acima dessas probleminhas aí? Será que ele era um super crente? Né? A gente vai ver que é justamente o contrário. Paulo ele era tentado justamente a imaginar que talvez o seu esforço da sua vida fosse em vão, de que toda a obra de anos gastos ali em prol do reino de Deus, que tudo aquilo tinha sido desperdiçado. Olha o que ele fala em Filipenses 2. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha só, a geração pervertida e corrupta não deveria afetar o modo deles viverem, né? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está falando dessa tentação dele, né? Essa preocupação de chegar no dia de Cristo, de olhar para Cristo como um dia que a gente, graças a Deus, vai estar, né? E falar, nossa, será que eu corri em vão? Né? Será que foi em vão o meu esforço, minha dedicação para a vida dos outros, para a vida das pessoas? Né? E veja que aquilo que ele quer apresentar para Cristo são vidas transformadas, são vidas que se tornam cada vez mais irrepreensíveis, sinceros. Não, ele não quer demonstrar glória de si mesmo, né? Só que o critério de Deus, esse é o ponto. O critério de Deus, ele não é o alto rendimento das nossas ações, mas é a nossa fidelidade. Ou, em outra palavra, é o nosso compromisso. Quando a gente avalia o nosso ministério, né, Paulo não estava olhando, né, para aquelas notícias, para aquelas informações que ele recebia, ele não estava preocupado, né, com números ou em avaliar o seu ministério da mesma maneira como pessoas avaliam um negócio ou uma empresa. Né? Paulo ele olha para a palavra de Deus, né, e ele olha pelos critérios da palavra de Deus, se o ministério dele estava sendo ou não bem sucedido. Né? E isso não tem a ver com números, não tem a ver com rendimento, não tem a ver com padrões desse mundo, né? Mas com a fidelidade à palavra de Deus, com o compromisso que ele permanecia ao ensinar de maneira fiel. Então, pensando nessas aflições de Paulo, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós, né? Então, sobre os tipos de tentações que nós sofremos. E o primeiro, né, eu quero falar porque é algo que é muito comum, né, que nós estamos sendo, nós temos a possibilidade, né, nós somos provados nessa área, que é a servir por inveja. Né? Essa passagem, ela lida diretamente com o ministério pastoral, com o ministério do ensino. Né? Então eu fico imaginando, né, os pastores, né, o Rômulo, o Piero, o Maurício da IBNA, eles avaliando o ministério deles, se eles avaliarem por padrões do mundo, eles vão ter essa tentação
de cair em desânimo. Mas olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala sobre algumas pessoas servindo por inveja, por rivalidade. Diz assim, ó: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Porém, outros fazem com boas intenções. Esses o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui, na prisão, para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando, acho legal esse imaginando, que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Fico imaginando, Paulo preso, sabendo de falsos líderes, sabendo de problemas ali na ordem do culto, problemas na ordem particular das pessoas, e que cristãos estavam servindo sem sinceridade, por ambição egoísta. Irmãos, eu não sei se vocês já leram ou estudaram sobre isso, mas eu entendo, lendo alguns comentaristas também, eu entendo que essa passagem está falando sobre cristãos verdadeiros, pessoas que buscam servir a Deus, mas que nesse momento, nessa situação, eles estavam agindo de maneira imatura, estavam agindo de maneira pecaminosa, carnal. E é engraçado que eles estavam pregando o Evangelho, Então, Paulo, inspirado por Deus, ele está falando sobre a motivação deles, de causar inveja, de causar uma ambição egoísta. Pessoas que, aos olhos dos outros, para quem via o serviço dessas pessoas pelo olho humano, eles passariam por pessoas irrepreensíveis, pessoas que a gente não conseguiria olhar e falar assim: nossa, a pessoa não está servindo, não está sendo dedicado, está fazendo de qualquer jeito. Pelo contrário, essas pessoas estavam, às vezes, até mais empenhadas. Mas Paulo está falando assim, chamando a atenção para a motivação. Essas pessoas, elas estavam, na verdade, anunciando a Cristo para a glória de Cristo ou para a glória de si mesmo. Essas pessoas estavam querendo enaltecer e fazer Cristo conhecido, ou fazer conhecido o pregador tal, o pastor tal, o diácono fulano, o missionário não sei quem. Eu não sei vocês, Talvez hoje em dia, não sei em Indaiatuba, mas aqui em Campinas, acho que a gente vê bastante na internet, Uma pessoa que abre um canal no YouTube, abre uma nova igreja e começa a falar sobre Cristo, falar sobre Deus, e na verdade ela está querendo se promover, está querendo falar e trazer glórias, trazer uma perspectiva, um holofote para si mesmo. Mas, novamente, voltando para aquilo que eu tinha falado, o critério de Deus, ele não é o rendimento das nossas ações, mas é a nossa fidelidade. Paulo, ele poderia olhar para essa situação e se sentir desanimado. Paulo podia olhar para essa situação e falar: nossa, eu estou preso aqui sem poder fazer nada, eu preciso resolver. Preciso resolver essa questão, porque eu estou perdendo, Estou perdendo, digamos assim, os créditos, Essas pessoas estão ficando mais famosas do que eu. Mas a gente vai ver qual que era a preocupação de Paulo. Será que Paulo está preocupado com a sua fama, com a sua notoriedade? Como que Paulo lida com isso? Gente, eu preciso voltar aqui. Aplicando em nós, tudo bem? Vamos pensar um pouquinho nos nossos ministérios, tá bom? Essa passagem, ela especificamente, ela está lidando com o ministério pastoral, tudo bem? Só que eu quero que a gente pense nos outros ministérios, no ministério que nós servimos. Eu conversei com o Rômulo essa semana, fiquei pensando em alguns ministérios que eu perguntei para ele sobre a IBV. Então ele tem falado sobre as mídias, pessoas que lidam com data show, que têm cuidado de projeções. Ministério de ensino, ele tem falado sobre os pequenos grupos, também sobre ensino com as crianças nos ministérios, Tanto, não sei como está agora, mas a gente conversou um pouquinho sobre antes da quarentena. Mas eu quero que vocês pensem nesses
nessas tribulações de Paulo, nessa avaliação do ministério, como Paulo estava fazendo, que você pense no seu ministério, tá? Quer seja um ministério formal, com título, com um cargo ou não, ou ainda aquilo que você deseja servir, né? Ou talvez uma necessidade que você identifique na igreja, que você tem o desejo de servir. Então, aplicando em nós, né? Eu fico pensando, né? Se a gente cair nessa tentação de avaliar o nosso ministério por critérios humanos, qual que vai ser o padrão? O que vai ser aquilo que vai guiar se o nosso ministério está sendo bem sucedido ou não, né? Então eu pensei na história do feedback, né? Que na verdade esse feedback pensando na avaliação humana, né? Então pense o seguinte: você trouxe um estudo num grupo pequeno ou para as crianças e de repente vem aquele irmão abençoado e fala assim: ô querido, foi muito legal o estudo e tal, mas o seu tom de voz, cara, me deu um sono. Me deu vontade de dormir um momento lá e tudo mais. Mas, pô, mas foi legal, valeu, né? Ou ainda, você está dando uma aula para as crianças, né? Você está ali, você trouxe uma atividade diferente que você se dedicou, pesquisou e tudo mais. Aí vem uma criancinha andando de um tamanho assim, né? E fala assim: ô tio, né, tia, pô, a semana passada a outra tia, ela fez cambalhota, pirueta, cantou música, né? Virou uma estrela mortal aí, foi muito mais legal, né? Foi muito mais engraçado, né? E será que a gente vai vai desanimar, né? Será que esse é o feedback que vai fazer com que a gente avalie o nosso ministério, o nosso serviço, né? Só que quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que na verdade a gente tem que servir a igreja, né? O Novo Testamento mostra em diversas passagens como amar a Deus é servir a igreja. Veja bem, eu não estou falando. Por que eu estou trazendo essa ênfase? Eu não estou falando que a gente fala assim, ó, eu vou desagradar a homens porque eu estou preocupado em agradar a Deus. Isso não é correto. A Bíblia não fala sobre isso. Amar a Deus é servir a igreja. O problema, a ênfase que eu quero trazer é que isso não seja o fim, o propósito final em tudo, né? Eu só vou fazer algo se o meu ministério for aparente, se alguém estiver vendo eu servir, né? Se o meu feedback for positivo, né? E às vezes um feedback positivo, talvez ele seja pior para o meu ensino, para o meu, para minha crescimento, para minha santificação, do que às vezes alguma crítica, né? Imagina você servindo e alguém chega e elogia, pô, seu ensino foi excelente, porque a sua eloquência, porque você foi, o seu tom de voz, porque tudo saiu perfeito e tudo mais, mas você está sendo elogiado por padrão, por um critério que não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é aquilo que traz clareza, santificação, que traz benefício para a igreja espiritual. E como que Paulo lida com isso? Quando Paulo olha, né, eu acho, nossa, sensacional essa passagem. Quando Paulo olha para a vida dele, né, eu acho que a gente deve analisar, né? Pessoas estavam servindo por inveja, pessoas estavam ali entrando na igreja, pregando um evangelho por contenda, por inveja, querendo trazer glória para si e talvez achando que trazia mais tribulações para Paulo. Como que Paulo responde a isso? Né? Alguns servem por inveja. Paulo responde: todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro, em verdade, sempre me alegrarei. Paulo não está preocupado se aquelas pessoas estão crescendo em visibilidade, ele não está preocupado que ele está ali preso, né, tendo talvez, né, o seu nome difamado, né? Imagina você ser preso, né? Você confiaria em um pastor? Aquele pastor já foi preso. Qual o motivo ele foi preso, né? É algo que de certa forma ofende, mancha, né, o nome, a honra daquela pessoa. Só que Paulo foi preso por um bom motivo, né? Ele estava sendo preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho.
né? E ele está preocupado com a proclamação da verdade. Ele não está preocupado com a sua própria honra, o seu próprio destino, né? Então, pensando numa aplicação, pensando no nosso ministério, naquilo que a gente tem servido, naquilo que a gente pretende servir, né? O que tem motivado você a servir? Você tem buscado mais a glória de Deus ou a sua? Né? A mesma pergunta de outra forma, né? Você está mais preocupado em agradar a homens ou a Deus? Então, isso são algumas perguntas para a gente refletir, né? Para a gente pensar de como isso tem sido uma verdade na nossa vida, né? Isso, muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero glorificar a Deus, né? Mas como isso modifica o nosso comportamento? Como isso tem sido não só um desejo, mas uma realidade nas nossas vidas? No próximo ponto, um outro tema que Paulo fala em Filipenses 1, ele fala sobre uma vida digna, né? Vivendo de maneira digna. E aqui, para falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria trazer um pouquinho do contexto da cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela era uma província romana, dentro ali do território, né? Dentro da Grécia, só que ela era uma cidade onde ela era considerada um posto avançado do Império Romano. A maioria das pessoas ali, elas vinham do contexto militar. Então, tinham muitos soldados, muitos ex-soldados, muitos soldados aposentados, que gozavam, né, que tinham esse privilégio dessa cidadania romana, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse caráter orgulhoso daquela cidade e como Paulo, sabendo disso, ele vai fazer essas comparações entre a cidadania romana sobre um orgulho, né? E esse orgulho ele era perceptível no comportamento das pessoas. Então era um sentimento, era um caráter, uma qualidade interna, tá? No caso, ruim, um orgulho do ponto de vista humano, do ponto de vista secular, baseado nessa cidadania romana. E como Paulo vai comparar isso com aquela igreja que agora tem uma nova cidadania, né? Olha como ele fala aqui, ó. Portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que desta forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Então, Paulo agora ele vai falar sobre uma cidadania e como essa cidadania deveria refletir em um tipo de combate, né? E esse combate unânime. É bem interessante, né? Paulo começa a usar algumas referências da vida militar ali do soldado romano, em como um soldado, quando ele entrava para sua legião, como ele entrava para sua unidade de batalha, ele tinha agora um comportamento que ele não era mais individual, né? Ele obedecia a um comandante e ele agora tomava decisões pensando no seu coletivo, pensando no seu grupo, né? E junto com uma série de estratégias, uma série de maneiras de combate de maneira coletiva, isso fez com que o Império Romano, né, o exército romano se tornasse assim uma potência, se tornasse temível, inclusive por exércitos maiores, por exércitos que a gente diria que tem mais números, né? Então essas estratégias e essas qualidades do Império Romano, eles fizeram com que eles tornassem assim uma potência extraordinária. A gente viu no mapa o quanto isso surgiu efeito no mundo antigo, né? O quanto se expandiu, o quanto eles dominaram toda aquela região, né? Então, pensando nessas imagens aqui, né? A união de batalha ali, a unidade ali da legião, de como tinha um sincronismo, de como tinha uma ordem, né? Como tinha um general ou um centurião que dava os seus comandos e como as pessoas agiam umas em função das outras, né? Como tinha uma ordem, um sentido de unidade.
Tá? Isso que é a ênfase dessa imagem. Nessa figura mais embaixo, eu estou querendo falar um pouco sobre a parede de escudos, né? De como existe uma dependência ainda no âmbito pessoal, né? O soldado, ele vai entrar em combate, ele apoiava o escudo ao lado um do outro, um dando apoio, um dando suporte ao outro. E como isso era essencial, como isso era assim uma inovação ali, né, nas técnicas de batalha, e quanto isso fazia com que eles se tornassem assim muito vitoriosos, né, como eles tiveram muito sucesso por conta dessas estratégias. E Paulo escreve usando essa imagem para a igreja, esse tipo de comportamento, esse orgulho, né, da cidadania romana, e essas estratégias, essa maneira de entrar em combate, essas técnicas, né, de como isso deveria ser aplicado na vida espiritual, né, para o combate espiritual. Olha o que ele fala. E ainda que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Pois vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ainda ouvis que é o meu. Paulo está falando aqui sobre a experiência deles. Lembra lá da introdução? Como Paulo elogia eles por serem fiéis e por serem experientes. Paulo está usando o exemplo ali de um combatente que ele é experiente na guerra, né? Alguém que já passou por várias batalhas e ele agora tem mais uma diante de si, né? Qual que é o efeito dessa experiência? Você não é mais intimidado pelo adversário, né? Aquilo que é uma prova evidente de perdição, do ponto de vista humano, para nós, né, o evangelho é uma loucura, né? Você perde a vida para ganhar, né? Como que Paulo pode ter essa certeza, essa esperança que vai além dessa vida, né? Então, como o evangelho, como a mensagem do reino de Deus e essa dignidade de uma nova cidadania transforma de maneira visível o comportamento deles, não de maneira individual. Um soldado não é sozinho, né? Então ele está falando sobre a unidade, sobre o combate que eles agora estavam vivendo de maneira coletiva, né? E isso daqui, gente, é aquilo que Paulo vai falar lá em Romanos sobre o culto racional. Não é um cristianismo que eu não faço de domingo de manhã, que eu não faço no momento do... eu tenho o meu momento do dia em que eu chego em casa e eu faço o meu devocional. Legal, mas a ideia é que não seja uma gavetinha, né? Não seja uma etapa da minha vida que eu dedico a Deus e no resto do meu tempo eu vivo do jeito que eu quiser, né? Eu tenho uma nova cidadania, percebe? Eu tenho uma nova dignidade e isso interfere e altera tudo o que eu faço, em todo momento. Então, olha aqui esse texto de Romanos, bem conhecido, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando sobre um estilo de vida. Paulo está falando sobre um comportamento exterior, mas que ele não é algo que eu quero provar para alguém, é algo que vem de dentro. Existe uma nova cidadania em mim, existe uma nova dignidade que me foi dada por causa daquilo que Cristo fez, e agora eu vou experimentar isso no dia a dia, né? O meu culto racional é vivo, é no dia a dia, é aquilo que eu mais quero mais para a glória de Deus, não é? Então, pensando nessas ideias, eu gostaria de trazer uma aplicação, né? Voltando aquelas perguntinhas. Pensando, se Cristo voltasse hoje, né, você se sente preparado para encontrar com Ele, com o nosso Senhor, caso Ele venha hoje em sua glória? Se a resposta for não, o que você julga que precisa pôr em ordem para a sua vida? Queria voltar para um texto, gente, do começo. Estou encaminhando para o final aqui da mensagem, tá bom?
sobre como Paulo, ele olhava para essas tribulações, ele olhava para tudo que estava acontecendo à sua volta, né? Ele olhava para as circunstâncias, que talvez ele estava preso não era por causa de uma pandemia, mas ele estava ali sofrendo, né? Talvez uma perseguição mais intensa e com certeza pior do que a nossa. Mas ele olha, né, para a solução dessa tribulação, é a obra de Deus em nossas vidas. Essa esperança que ele tinha estava em Cristo. Né? Essa passagem ali de Filipenses 1,6, eu vou ler novamente, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja bem, qual que era a grande tentação de Paulo? Qual que era a grande preocupação dele, preso, sabendo aquelas coisas sobre as igrejas, sabendo aquelas informações de que eles estavam às vezes tropeçando no meio ali de falsos líderes ou de cristãos verdadeiros ali às vezes agindo por inveja, agindo com rivalidade. Aonde estava a esperança de Paulo? Ele não está preocupado se o Gustavo ou o Rômulo, se ele tem a capacidade, né? Se eu fosse depender da minha capacidade somente para apresentar um bom culto a Deus, para apresentar uma boa adoração a Deus, né? Teria perdido, né? Mas Paulo está dizendo que essa confiança está naquele que começou a boa obra em vós, né? Eu gosto desse estou plenamente certo. A tradução da NVI, ela fala assim, estou convencido, né? Esse estou convencido, ele traz mais a ideia de alguém que o convenceu sobre uma certeza plena, sobre uma confiança que ele tem, que está baseado fora dele mesmo. Está baseado não na sua própria força, né? Mas naquilo que Cristo fez. Eu vou fazer uma ilustração, né? Uma paráfrase. O que Paulo está dizendo aqui? Né? A questão é o preço. Aquele que começou a boa obra em vós, começou essa obra por um preço altíssimo. Né? O início dessa obra, né, se você entende que você entregou a sua vida para Jesus, se você confia na obra dele para a sua salvação, o preço dessa obra foi a vida de Jesus Cristo. O argumento de Paulo é aquele que entregou a sua vida, que já fez isso no passado, né? E agora está trabalhando na sua vida, na sua santificação junto com você. Será que ele vai deixar essa obra incompleta? Olha o custo. Eu pensei numa ilustração, e toda ilustração tem um problema, né? Ela tem limites, né? Mas eu pensei numa ilustração financeira, né? Imagina que eu descubro que eu estou devendo R$1 milhão. Aí vem o meu pai, de maneira graciosa, e assina um cheque, né? R$1 milhão. Quando eu vou descontar esse cheque, quando eu vou pagar a minha conta, eu chego no banco, eu descubro que eu estou devendo, teve uns juros ali. Eu estou devendo mais alguns centavos. Qual que é a minha situação agora? Eu não tenho o suficiente. Eu tenho quase. Mas ainda não, como fala assim, a obra não foi completa ainda na minha vida. O que eu devo fazer? Eu devo entrar em desespero, falar, meu Deus, o meu pai já pagou tanto. Né? Meu pai já me deu toda essa quantia de dinheiro. Será que ele está disposto a me dar alguns centavos a mais? Né? Ou será que eu devo me desesperar e falar, nossa, eu não tenho mais esperança, né? Eu não tenho mais como conseguir pagar essa dívida, né? O argumento de Paulo, eu sei que essa ilustração tem alguns problemas, mas o argumento de Paulo é aquilo que Deus já começou na sua vida, já teve um preço incalculável. Para o Pai, para o Deus Pai, foi a morte do seu Filho unigênito. Né? Foi algo que a gente não consegue imaginar, não existe um valor em espécie, em dinheiro, que a gente possa comparar de maneira... não seria honesto. Né? E essa obra, ela começou por causa de nós, por causa do meu e do seu pecado. Vocês acreditam que esse tipo de obra Deus vai deixar incompleta? É um argumento muito forte. Né? Você reconhece, você confia que Deus começou uma obra na sua vida? Você tem confiado naquilo que Deus fez? Como essa certeza está modificando a sua vida? O ponto, amados, é que se eu vivo, se eu tenho essa certeza, se eu confio de que eu estou numa luta,
né? Se eu estou numa parede de escudos, ali com o inimigo vindo, né, avançando, talvez gritando ofensas, talvez um grito de batalha. Se eu estou ali com a minha igreja, com o escudo apoiado, um do lado do outro, sabendo que atrás de mim está Cristo, sabendo que o meu general, sabendo que o meu líder militar é o meu Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza, a minha vitória é garantida na minha luta espiritual, pela minha santificação, por honrar a Deus e glorificá-lo de maneira correta. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar mais uma vez para encerrar, e depois a gente vai ter um tempinho aí para a gente bater um papo, tá bom? Querido Deus, eu queria te agradecer, ó Pai, por esse tempo, pela oportunidade, ó Pai, que a gente teve de aprender mais sobre Ti, de crescer, ó Pai, na Tua Palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor seja glorificado, ó Pai, pelas nossas vidas, que a gente possa, Senhor, crescer como igreja em unidade, ó Pai, lutando um pelos outros, buscando glorificar o Senhor, ó Pai, com os nossos ministérios, com os nossos serviços, ó Pai. Que o Senhor possa reconhecer em nós cidadãos dignos, ó Pai. Mas não porque nós merecemos, mas porque o Senhor colocou dignidade em nós, que o Senhor tem compartilhado, ó Pai, do seu Santo Espírito, que o Senhor tem nos qualificado para servi-lo, para adorá-lo de maneira correta, Pai. Te peço que o Senhor continue essa obra em nós, ó Pai, que a gente possa, em breve, estar diante de Ti e poder glorificá-lo sem pecado, sem nenhuma obstrução, que a gente possa realmente estar juntos e a gente possa olhar para a nossa carreira e ver como Paulo, que ele entende que completou a carreira, que ele não lutou em vão, e que a gente possa apresentar para o Senhor vidas transformadas, tá? Na nossa família, ao nosso redor, aonde a gente estiver. Que esse seja o grande galardão e o grande propósito das nossas vidas. Eu oro por essa igreja, eu oro por cada um aqui, ó Pai, pelos aqueles que eu conheço, por aqueles que ainda não conheço pessoalmente, que o Senhor possa trabalhar na vida deles, ó Pai, que o Senhor seja o centro, ó Pai, da minha e da vida de cada um aqui. Obrigado por essas tecnologias que nos permitem estar juntos, mesmo distantes, mas que o Wi-Fi, né, com o Senhor, com a nossa ligação espiritual, esteja sempre presente, que a gente tenha essa consciência de que o Senhor está sempre acessível, que o Senhor está sempre olhando por nós, sempre nos santificando, sempre nos ajudando, Pai, a completar essa obra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.